Olá, aqui é o professor Sérgio do Mackenzie. Nesse vídeo vamos aprender a desenvolver mapas temáticos. Os principais estilos de mapas temáticos são símbolo simples, onde todas as feições possuem as mesmas características, ou seja, a mesma cor, preenchimento, etc. O categorizado, onde as feições são coloridas de acordo com uma coluna da tabela. O graduado, onde as feições são coloridas também de acordo com uma coluna da tabela, mas são estipuladas classes, né? Essas informações são agrupadas em classes. E o baseado em regra, que é o mais abrangente, onde você pode definir uma regra para cada uma das suas classes. Então nós vamos ver essas opções, né? Esses estilos dentro do QGIS. Eu vou utilizar como exemplo o projeto Brasil e a camada de municípios. Essa camada de municípios, da forma como ela está sendo visualizada, ela representa o mapa temático de símbolos simples. Definição de símbolo simples é que as feições são todas com a mesma aparência, né? Mesma cor de preenchimento, mesmo estilo, mesma cor da borda, mesma espessura da borda. Então essas características são iguais para todas as feições do meu mapa. Entrando na janela de propriedades da camada municípios, você percebe no alto da tela que essa é uma camada, um mapa temático de símbolos simples. Então aqui estão os outros tipos de mapa temático que você pode criar no QGIS. Toda vez que você for fazer um mapa temático, a gente sugere que você duplique a camada para que você não modifique a camada original. Então, por exemplo, se eu quiser uma camada aqui com uma outra cor, né, eu posso duplicar a camada, posso renomear, vamos colocar aqui como símbolo simples. E aí essa camada, eu vou entrar lá nas propriedades e vou fazer algumas mudanças. Então eu posso mudar, por exemplo, a cor de preenchimento. Eu posso mudar a espessura da linha de contorno e a cor da linha de contorno. Vou colocar a espessura 1. Eu posso mudar o estilo de preenchimento, né? Posso fazer, por exemplo, um preenchimento em diagonal. E na hora que eu aplico essas informações, eu tenho aqui uma tabela, aliás, eu tenho aqui uma camada, né? Que segue as configurações que eu coloquei lá na janelinha de propriedades. Então, vejam que eu tenho duas camadas. Essa é a minha camada original e essa é a minha camada duplicada, onde eu fiz a alteração. As duas são símbolos simples. E as duas se referem ao mesmo shapefile no disco. É o shapefile de municípios. O outro tipo de mapa temático é o mapa categorizado. Então vou desligar um pouquinho aqui esse símbolo simples. Vou voltar aqui em municípios, vou duplicar essa camada. E eu quero fazer uma camada com a divisão do Brasil em regiões. Então eu vou entrar nas propriedades, vou escolher aqui um tipo de mapa temático categorizado. Qual é a ideia do categorizado? É você fazer um mapa dividido de acordo com uma coluna da sua tabela. Então eu vou escolher aqui a coluna região, vou escolher o gradiente de cores. Então eu tenho aqui já algumas cores que são padrão, e aqui eu tenho todos os padrões que já estão pré-definidos. Se você quiser, você pode criar também um novo gradiente de cores, mas eu vou colocar, por exemplo, esse espectral. E aí eu vou pedir para classificar as minhas feições de acordo com essa coluna de região. Ele encontrou aqui 5 regiões, encontrou uma sexta região, porque provavelmente eu tenho algumas feições dentro do meu mapa, né, dentro da minha camada, onde o campo de região está em branco. Então ele criou uma sexta camada, uma sexta classe, e essa classe eu posso excluir com esse botão de menos aqui embaixo. Então ficaram aqui as 5 regiões. Ele usou a escala de gradientes que foi escolhida, e quando eu dou um OK,
o meu mapa temático fica com essas informações aqui na cor, no degradê, né, que eu escolhi. Então, note que eu tenho dois mapas, né, duas visualizações diferentes para aquela mesma camada de municípios. Quando a quantidade de informações, a quantidade de classes é muito grande, ao invés de utilizar o mapa categorizado, eu vou utilizar o mapa graduado. Essa camada aqui eu vou renomear com o nome de regiões. Eu vou novamente pegar esse mapa aqui e vou duplicar. Essa camada duplicada eu vou renomear para esperança de vida. Esperança de vida é um dado estatístico que indica, né, a previsão de idade que a pessoa vai viver em determinado município, a partir da data de nascimento. E isso está especificado numa coluna da nossa tabela. Então eu vou duplicar, vou abrir aqui as propriedades. O tipo, eu vou tentar fazer um categorizado só para você ver que não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque a quantidade de classes vai ser muito grande. Então eu vou pegar aqui o ESP Vida, vou colocar em tons de verde, por exemplo, e vou mandar classificar. Ele já me alertou, né, que a quantidade de classes, a quantidade de divisões está muito grande. Ele vai gerar 1.135 classes. Mas eu vou confirmar só para vocês verem como vai ficar. Tá? Então, dá uma olhadinha aqui, como é que ficou a minha classificação. Isso acontece porque a quantidade de valores únicos é muito grande, né? Eu não tenho quase repetição desses valores. Então, se você aplicar, você vai ter um mapa assim, né? E se você abrir a legenda aqui, né, você vai ter uma legenda enorme aqui com várias classes. Tá? Então, nesse caso, ao invés de fazer um mapa categorizado, nós vamos fazer um mapa graduado. Então, eu vou entrar novamente aqui. No tipo de mapa, eu vou escolher o graduado. Posso deixar aqui ainda o esperança de vida e os tons de verde, né? Mas aqui eu vou escolher a quantidade de divisões que eu quero. Eu quero, por exemplo, 5 classes. Ou seja, eu quero dividir todos aqueles valores, né, em 5 grupos diferentes. E aqui eu escolho o modo que eu quero. Por exemplo, intervalo igual. Quando eu escolho intervalo igual, você pode ver aqui que eu tenho intervalos que são do mesmo tamanho. Então, se você fizer aqui a diferença, né, 67,968 menos 65,300, você vai ter a largura desse intervalo. Você pode ver que essa largura é constante para todos os intervalos. E aí, quando você dá um OK, o teu mapa ele é gerado nessa divisão de classes aqui. Aparentemente ele é muito parecido com o anterior, né? Mas você pode notar que existem apenas 5 tons de verde aqui nesse mapa. Voltando um pouquinho lá nas propriedades, eu vou alterar um pouquinho esse modo aqui de intervalo igual para quantil, que é contagem igual. Qual é a diferença, né? Quando você tem o intervalo igual, o intervalo, a largura de cada uma das classes é idêntica, mas a quantidade de feições não. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, eu vou te mostrar aqui a contagem de feições. Você vai ver que eu tenho, por exemplo, 225 municípios na primeira classe, 896 na segunda, aqui eu tenho 1.500, 2.100, então isso daqui não está balanceado. Estatisticamente é mais difícil de você analisar um mapa, né, quando as classes têm quantidades diferentes de feições. Então eu posso entrar aqui e mudar de intervalo igual
Tenho várias opções, vocês podem testar depois, né? Posso mudar aqui para quantil. Vocês viram que aqui mudou os valores, né? Os intervalos. O intervalo ele não é mais constante, tá? Mas a quantidade de feições vai ser. Então, quando você dá um OK, você vai perceber que o mapa vai mudar bastante, né? E que aqui eu tenho uma quantidade aproximada de feições. Então, basicamente, eu tenho 1.100 feições em cada uma das minhas classes. E aí fica mais fácil de você enxergar que aqui na região norte, né, a esperança de vida é mais baixa, eu tenho muito município aqui com a cor branca, aqui no nordeste também, né? Já aqui no sudeste e no sul, você pode ver que a esperança de vida é mais alta, tá? Então você consegue avaliar um pouquinho melhor aí utilizando o quantil. Outra coisa que eu queria te mostrar que você pode alterar também a precisão, quantidade de casas decimais que são exibidas aqui. Você pode, por exemplo, colocar 2 casas decimais, ou colocar uma casa decimal, né? E você pode alterar também a legenda que está nessa coluna. Você vem aqui e escreve, por exemplo, até 70,6 anos. Aqui você pode escrever de 70,6 a 72,7 anos. E assim por diante. Na hora que você aplica isso, né, você já enxerga essas modificações aqui na coluna da esquerda. Tá? Então você pode alterar tanto a formatação quanto a legenda dessas classes aí. Então pronto, completei aqui as mudanças, né? Vou dar um OK. E aí essas informações são atualizadas aqui na tabela. Então esse é um mapa que a gente chama de graduado, né? É um mapa onde a quantidade de classes, a quantidade de valores é muito grande, né? Os valores únicos. Então a gente agrupa esses valores da melhor forma possível. Tá? Você pode também, deixa eu voltar de novo aqui, você pode especificar os intervalos, né? Então você pode, por exemplo, clicar aqui e falar, olha, eu quero de 0 até 71 anos. Aqui eu quero de 71 até 72. Aqui eu quero de 72 até 74. De 74 até 76, por exemplo. E aqui de 76 até 79. Então, o número, né, a quantidade de feições vai mudar, porque você alterou as faixas. Depois você precisa alterar as legendas aqui também, para ficar correspondente, né? Mas você pode escolher manualmente os intervalos que você quer. Tá? Você pode perceber que as quantidades aqui, ó, que estão entre colchetes, né, elas mudaram. Tá? A legenda que está errada, eu vou acertar. Então aqui vamos colocar até 71. Pronto, acertei as legendas, ok. E agora ele atualizou aqui nessa coluna. Tá? Esse foi o mapa graduado. O terceiro mapa, aliás, o quarto tipo de mapa que eu vou mostrar para vocês, é o mapa baseado em regra. Esse aí é o mais completo, né? Vocês perceberam que até agora, todos os mapas que eu te mostrei eram baseados em uma única coluna da tabela. E esse mapa que eu vou te mostrar agora, você pode usar colunas diferentes, você pode usar mais de uma coluna. Então vou duplicar novamente aqui essa camada. Vou renomear. E vou fazer um mapa de área.
Aqui eu vou colocar baseado em regra. E aqui eu vou escrever uma lista de regras, né? A primeira regra já está aqui, mas ela está sem filtro nenhum. Então eu vou dar um duplo clique. Nessa janela eu vou escrever qual é a regra que eu quero. Então eu vou dividir em 3 classes, vou colocar áreas grandes, médias e pequenas, né? Então aqui eu vou colocar a área grande. Aqui no filtro eu posso digitar uma expressão lógica ou eu posso entrar nesse botão e escrever, né, com aquela tela que a gente já está acostumado. Eu vou pegar aqui esse campo área 1997 e vou falar, por exemplo, que ele é maior do que 10.000. Esse dado está em quilômetros quadrados, tá? Então já coloquei aqui a regra, né, o filtro. Aqui embaixo eu vou escolher a cor. Então essa área grande, eu quero que ela seja, sei lá, amarela. Vamos aqui, por exemplo, ó. Escolher a cor. O amarelo, né, é uma combinação do vermelho com o verde. Então se você quiser um amarelo, né, você põe aqui o total do... Aqui é o RGB, né? Total do verde, total do vermelho e nada do branco, do azul, do blue, né? E aí você consegue uma cor amarela. Ok, está criada aqui a minha primeira regra. Para criar a segunda regra, o botão mais aqui embaixo. Aqui eu vou colocar área média. No filtro, vou pegar essa área 97, vou falar que ela é maior ou igual a 1000 e área 97 menor ou igual a 10.000. Então essa é a minha segunda regra. E a cor, vamos entrar aqui e vamos colocar uma cor próximo do laranja, por exemplo. Então tem aqui a minha segunda regra. E a terceira regra, olha, se eu for aplicando essas regras parciais, né? Deixa eu dar um apply aqui. Deixa eu cancelar um pouquinho aqui só para poder visualizar o mapa todo. Olha, ele já aplicou as duas regras que eu coloquei, né? Vou continuar editando aqui, vou colocar a terceira regra que estava faltando. Então aqui são as áreas pequenas, onde esse campo área é menor do que 1000. E a cor de preenchimento, a gente pode colocar um vermelho talvez, né? Sei lá. A cor você escolhe qual fica mais interessante, tá bom? Então ok. Então tá aí o meu mapa temático, baseado em regra, onde eu criei manualmente 3 classes, né, e atribuí os estilos que eu quis para cada uma delas. Eu falei que esse estilo, né, de mapa temático, você pode utilizar mais de uma coluna da tabela para informações. Então, por exemplo, aqui, né, eu poderia colocar área menor do que 1000, sei lá, renda. Aqui eu não tenho renda, vamos colocar região, né? Em região e região igual a sudeste, por exemplo, né? Então, isso aqui seria uma regra que utiliza mais de uma coluna da minha tabela. Então dá para você escrever a expressão que você quiser,
Só tome cuidado para que todas as feições tenham uma regra, né? Porque senão você vai ter feições em branco. Tá? Mas você pode adotar isso daqui como uma forma genérica aí de você fazer a classificação do modo que você quiser, com as condições que você quiser, com as colunas, né? Os campos que você quiser. Tá bom? Eu vou cancelar esse daqui. Tá? Então esse é o nosso mapa temático baseado em regra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê na próxima aula.